mais cedo, tá? E aí eu vou disponibilizar para vocês a gravação da noite, que aí vai ficar melhor, tá? Bom, aqui a gente está falando de psicanálise, a gente está falando das pulsões, né? E eu estou dando o primeiro exemplo de uma pulsão, que é uma pulsão de vida, né? Em que o sujeito está extremamente motivado, ele está com toda essa energia vital direcionada para melhorar a sua alimentação, para fazer tudo aquilo que você está propondo e buscando informações. Provavelmente, vocês me escutando falar, vocês já estejam pensando em alguns momentos da sua vida, ou talvez em algumas pessoas, talvez tenha alguma pessoa no seu convívio que está nesse momento de vida. E aí, quando você olha para essa pessoa, ou para si mesmo, né, você pensa assim, tá, mas e a energia que ele precisa depositar para, por exemplo, vamos supor que seja essa situação de que o sujeito está muito motivado para mudar a sua composição corporal. Tá? Tá. Mas e a energia que ele precisa depositar para, por exemplo, trabalhar melhor? Às vezes esse sujeito está tão motivado com a questão da composição corporal que ele chega no horário de trabalho dele e começa a fazer outras coisas que não são ligadas ao trabalho, mas sim ligadas àquele desejo que ele tem, né? Aquele desejo que ele tem de mudar a sua composição corporal. Então, por exemplo, ele está no horário do expediente, lendo os rótulos do whey protein para ver qual whey protein é mais adequado para aquilo que ele está querendo fazer. Então, dentro da psicanálise, acredita-se que a energia vital sua, ela é limitada. Você tem uma certa quantidade, né? E você não consegue depositar para tudo o máximo de empenho, de desejo, de pulsão. Tá? Até porque a pulsão ela tem como fonte não o seu consciente, mas o seu inconsciente. Vem lá de baixo, vem lá do fundo daquele iceberg. E aí ela vai subindo até chegar no seu consciente. E, às vezes, o seu desejo, a sua pulsão, ela não é mudar a composição corporal. Talvez o seu desejo seja, por exemplo, ser observado por uma determinada pessoa que você ama, que você tem interesse físico, afetivo. E você está depositando, está canalizando as suas ações numa mudança de composição corporal, porque você acredita que esse seja o caminho que vai te levar ao seu amor, ao seu desejo real. Tá? Então, nessa situação que eu estou colocando para vocês, quando o sujeito atinge o seu objeto de desejo real, que é, por exemplo, esse amor, o caminho que ele definiu como trajetória ideal a partir do... realmente, vou assumir de volta o controle e vou tirar essa opção para vocês. Pronto. Então, o caminho que ele resolve traçar até lá não faz mais tanta diferença. Então, aquela pessoa que já conseguiu o que queria, agora ela não vai mais dar bola para a nutrição. Porque a pulsão dela, o desejo dela que vem lá de dentro, não está ligado de verdade com a composição corporal. O consciente dele fez com que as suas ações, fez com que a sua interpretação daquele desejo fosse ligada à composição corporal, mas na verdade era encontrar a atenção de uma determinada pessoa. Numa situação como essa, você vai ter o paciente caminhando junto com o seu objetivo, mas depois não, porque o trajeto dele vai ser outro, porque o objetivo dele vai ser viver essa vida, esse encontro com essa pessoa. E aí, mudar a sua composição corporal não é um caminho para atender a esse desejo interno. Mudar a composição corporal foi, em algum momento, o caminho para ele chegar até aquele desejo, mas para ele seguir, para ele completar todo aquele desejo, a composição corporal já não faz mais diferença. Então, a gente vê muito isso acontecer. A pessoa ela muda a sua composição corporal,
está ali treinando, né? Treinando freneticamente, se alimentando equilibrado, com rotina e tal, buscando. E aí, por exemplo, ele começa um relacionamento e para ele não faz mais sentido ter todo aquele empenho, toda aquela energia despendida na vida para o treinamento e para a alimentação. Agora ele despeja a energia dele nas atividades sociais com essa pessoa ou em meios para permitir que eles se vejam e coisas desse tipo. Então, a gente tem a pulsão vindo lá do inconsciente, né? O seu consciente ele vai interpretar de alguma maneira isso e vai te levar a ter um comportamento, né? Você vai definir um comportamento com base nisso. Você pode ter um desejo que você simplesmente reprime. Você, eu não aceito ter esse desejo. E você vai ter um comportamento compatível com aquilo que você conscientemente, daqui a pouco eu vou falar de eu, superior, né? Que você conscientemente decide seguir. Não. Já a pulsão de morte, ela nos leva a ficar parado, nos leva àquilo que o senso comum fala em depressão, fala em comportamento suicida e coisas desse tipo, né? Nos leva a não executar. Espera aí um segundo aqui. Falou? Fala, cara. Tô dando aula, chega aí. E aí? Tô dando aula agora online. Tudo bom? Foi mal. Tranquilo. E aí, a pulsão de morte nos leva a essa estagnação, nos leva a um desejo, a uma vontade de não seguir positivamente com o nosso comportamento. Então, a maneira como a pessoa vai lidar com essas pulsões, né, ela é importantíssima, né? Porque às vezes o desejo está num lugar, mas o comportamento do sujeito não está levando a atender o seu desejo. E aí ele está desprendendo energia num caminho diferente daquilo que ele precisava para atingir o seu real desejo. E, segundo a psicanálise, o seu desejo ele vai continuar acontecendo. Você vai ter esse desejo, essas pulsões vindo do seu inconsciente e você precisa lidar com ela, tá? Independente da natureza. Às vezes você conscientemente não gosta desse seu desejo, mas o seu desejo ele vai continuar acontecendo. Tá? E aí a gente entra naquela questão do eu e do supereu, né? Do id, ego e superego, né? Que eu vou definir aqui pela imagem clássica do cavaleiro, né? Então a gente tem a sua estrutura psíquica organizada da seguinte maneira, né? O id é o inconsciente, que é o gerador das pulsões, é caótico, desordenado, não é inibido, controlado ou suscetível à ética. O que significa isso? É aquilo mais interno que você tem. E dali são geradas as pulsões. Está lá no seu inconsciente. Ele é desordenado, ele é caótico e como ele não é acessável, né, você não consegue acessar o seu inconsciente por completo, então alguns desejos, algumas vontades suas não fazem o menor sentido, né? E às vezes você percebe um determinado desejo, busca atender esse desejo, mas você vê que não era esse desejo mesmo, era outra coisa. Então, o id, o inconsciente, ele é caótico, ele é desordenado, né? O ego, tá? O ego é o cavaleiro. Lógico, racional. Se esforça pelo prazer considerando as limitações externas, né? Separa o desejo da fantasia.
Então, o ego é a parte racional da sua estrutura psicológica, da sua estrutura mental. Já o superego, né, ele é o seu julgamento moral, é a sua voz moral. É aquele que te diz que as pessoas associam isso à voz da mãe, muitas das vezes, né? Ah, é aquilo que vai me dizer se é certo ou errado eu fazer determinada coisa. Não. É um, é um, ele tem uma origem normalmente nos pais, né? Nos valores que você recebe já desde a sua infância. Por isso que na psicanálise esse acesso à infância é comumente valorizado, né? Ele gera toda essa sua relação com o id, então o superego é como se fossem as rédeas desse cavaleiro, o ego, centrado, lógico, racional. O id, animal, caótico, desordenado. E o superego são as rédeas que vão manter um determinado controle ou tentar manter um controle sobre o id, sobre o inconsciente. Então, eu falo tentar porque é realmente uma tentativa. Você não consegue controlar o seu inconsciente de forma completa. Perguntas, perguntas. Estou vendo que vocês estão quietinhos. Tá tudo bem? Olá, turma. Não, tudo bem, eu estava até lendo aqui o slide. Então, o superego é mais ou menos, ele tenta reprimir o id e o ego ao mesmo tempo, mais ou menos, ou não? Peraí, repete a sua pergunta. Fala de novo para mim. Então, que o superego, na verdade, ele tenta corrigir uma parte exacerbada do id, mais ou menos. Isso. Então, o superego, ele vai, ele vai te dar aquela vozinha que fala assim, ó, você está agindo certo, você está agindo errado. Opa, isso aí pode não ser bom para você. Tá? E aí por isso que muitas vezes se associa a voz da mãe, porque a mãe, classicamente, dentro da psicanálise, é aquela pessoa que vai estar te falando, ó, isso aqui é certo, isso é errado, bater no amiguinho é errado, e, por exemplo, bater é um exemplo bom, né? Você tem aquele desejo inconsciente de resolver os seus problemas de forma agressiva, batendo nas pessoas. Né? Ah, eu quero chegar aí, quero destruir tudo. O seu ego, ele é lógico, ele é racional e ele sabe que aquilo não vai de verdade solucionar o problema. O superego é a voz que vai te dizer, ó, bater não é bom. Bater vai te trazer, não é legal, não é bom, não faça isso. Então, o superego é que vai tentar ser essa ponte entre o ego e o id. Né? Em vários momentos da sua vida, você chega e fala assim, ah, eu Professor, tenho esse desejo e eu vou cumprir esse desejo. E pode ser até um desejo da nutrição. Por exemplo, eu estou cheia de vontade de comer determinada coisa. Vou professor, desculpa. descer. Eu acho que alguém assumiu o controle e está passando aqui os slides sem parar. Já está no 29, está no obrigada para mim. Opa, mandei assumir o controle aqui, sumiu tudo. Deixa eu carregar de novo. E tá igual ao semestre passado, né, professor? Sem chat. Não tem visto que ruim esse negócio. Tá exata, foi o que eu falei na outra aula. Cara, tá igualzinho o semestre passado. Eu não consegui resolver isso. É, tem que falar com o coordenador. Eu vou falar com o coordenador lá da Barra, que é a Gisele. Que essa disciplina está alocada lá na Barra.
Vamos lá, voltou aí na tela para vocês, não é? Não. Voltou em percepção e memória. Tudo bem? Essa parte, entenderam mais ou menos como a psicanálise ela entende tudo isso? Todo o comportamento humano? A gente tem como variáveis aqui. Ué, fechou de novo. Fechou. É por isso que eu gosto de verdade, eu prefiro o Canvas. Ó, a gente, dentro da psicanálise, a gente tem a mente estruturada em consciente, inconsciente e o pré-consciente, que está ali no interstício. Né? A gente tem os desejos, que são essas pulsões, que vêm lá do inconsciente, que vem do seu id. O seu superego, ele faz essa ponte entre o id e o ego. Né? Em alguns momentos, o superego ele vence, em outros momentos é o id ou o ego. Então, a gente tem um comportamento como se fosse o resultado político desses três atores aí. Tudo dentro da sua mente, tudo dentro da sua estrutura psíquica. Né? Então, em algum momento vai atuar, vai ter o seu comportamento predominado pelo seu desejo inconsciente, e aí a gente vê, por exemplo, um sujeito que não consegue, por mais que ele queira e saiba que moralmente que é errado, por exemplo, no meio da madrugada tomar 2 litros de sorvete, ele sabe que aquilo não é correto, ele entende que socialmente isso é visto como algo inadequado e, mesmo assim, ele está fazendo esse intenso consumo. Então, quem está comandando a sua estrutura psíquica nesse momento é o seu id. Entenderam dentro do meu exemplo da alimentação, da nutrição? Num quadro como esse, quem tomou o controle foi o cavalo. Não é o cavaleiro, não é a rédea, é o cavalo que está tomando conta do comportamento. Tá? Já quando o sujeito ele sabe que ele tem aquele desejo e ele limita esse desejo, a gente tem o superego tomando conta. Por quê? Porque ele entendeu que socialmente isso é um comportamento inadequado, que os pais dele com certeza condenariam aquilo, e ele se sente mal com aquilo, porque ele gostaria de comer o sorvete. Ele fica, poxa, eu queria comer aquele sorvete, mas ele não comeu o sorvete. Então, quem venceu ali foi o supereu, que é o superego. Já o ego, né, é aquele que vai refletir e vai pensar, realmente, comer o sorvete não é correto. Mas aquele sentimentozinho de, poxa, eu queria estar fazendo aquilo, mas eu não estou, isso é quem está gerando esse sentimento é o superego. Tudo bem? Tudo bem a maneira como o comportamento ele é entendido dentro da psicanálise? Os seus desejos, segundo a psicanálise, eles vêm lá do seu inconsciente. Eles vêm lá de trás, eles não são desejos que são gerados cognitivamente pelo seu eu, pelo seu ego. Eles são gerados lá atrás, lá embaixo, lá no seu inconsciente. Fala, Dani. Eu não sei se a pergunta é para esse momento da aula, mas é que você, né, fez o exemplo com a questão do desejo de alimentação, lógico, e a questão, assim, da parte hormonal, né, que a gente vê muito isso, o estímulo da fome, saciedade, na fisiologia, e aí como entra mais ou menos, assim, a questão hormonal nessa parte da psicanálise, né, porque eu também tenho desejos, eu imagino que
também pelo eixo fome e saciedade, não? Sim. Então, essa questão ela está aqui na pulsão de vida, né? A gente tem desejos que são os desejos da manutenção da vida. Comer, dormir, por exemplo, realizar o ato sexual, se reproduzir, né? Então, esses desejos básicos, eles também vêm do seu inconsciente, por mais que eles sejam gerados por questões fisiológicas para atender essa demanda fisiológica que você tem naquele momento. Se você está com sede, quem sinaliza isso, que você está com sede, é o seu cérebro. Tem uma série de sinais, você percebe esses sinais, né? Isso a gente vai falar um pouco mais sobre emoções, né? Mas você tem essa sensação de sede e isso te dá um desejo de consumir líquido. A psicanálise, aí é uma observação minha. A psicanálise, ela não lida muito bem, na minha opinião, com essas questões que você está colocando. Já o behaviorismo, já a Skinner, já a TCC, lidam muito bem com isso. Elas partem de uma neurofisiologia para entender o comportamento humano, né? Que é o tópico, daqui a pouquinho a gente vai chegar nele. Tá? Tudo bem? A psicanálise ela vai lidar mais com os desejos que são desejos menos desejos animais e mais desejos humanos, digamos assim. Então, por exemplo, a vaidade. A vaidade é um desejo humano, né? É uma característica humana e não uma característica animal, né? Por mais que você, o pavão ele tem ali as suas penas e tal, não, ele expõe as suas penas como uma forma de atrair a fêmea para um desejo sexual. Ele não expõe as suas penas para ouvir um elogio e fica bem com esse elogio. Não. O que deu resultado para ele é se ele realizou a cópula ou não. Ele copulou? Então, foi atendido esse desejo, que é o desejo principal dele, é esse, né? E dependendo da psicanálise, você nem fala de desejo para o animal, você fala somente instinto. Ele tem o instinto de ter esse comportamento para ter aquele resultado, né? Vamos falar sobre percepção e memória, né? Já que a gente está falando dessa questão de animais e como que isso tudo funciona, né? Então, o que nos difere dos grandes primatas é que o ser humano consegue escapar do pensamento compartimentado, ou seja, os setores cerebrais eles passaram a se comunicar entre si, ou seja, aí eu já fechei a psicanálise e agora eu estou indo para uma parte que está mais ligada a neuro, está mais ligada à fisiologia, até para pegar esse gancho aí da pergunta da Dani, né? Então, do ponto de vista de evolução do cérebro, o cérebro humano ele tem como grande vantagem não é o tamanho. Muita gente fala assim, o ser humano ele é tão inteligente, ele é tão especial, né? Eu nem considero tão especial assim, mas ele é tão especial porque ele tem um cérebro grande. Não, ele não é porque ele tem um cérebro grande, mas sim porque o cérebro ele consegue uma integração, uma comunicação entre diversas regiões, né? E ele consegue realizar atividades mais sofisticadas. Então, eu diria que o cérebro humano ele é especial não pelo seu tamanho, mas sim pelo quão enrugado ele é. Quanto mais enrugado é o cérebro, quanto mais pregas, quanto mais enrugado é o córtex cerebral, maior é a carga neuronal e maior é a conectividade entre eles, né? Entre os diversos neurônios e regiões. Então, o ser humano ele passou a ter uma consciência completa do mundo que se cercava. Então, isso é um diferencial em relação aos animais. O ser humano ele consegue perceber o ambiente e abstrair esse ambiente, imaginar esse ambiente. Então, ter
uma consciência maior do mundo. Não estou falando que os animais não consigam interagir com o ambiente, não, eles interagem com o ambiente, eles exploram o ambiente, mas eles não têm uma consciência completa do mundo. De acordo com Leontief, os animais, diferentes dos humanos, têm um reflexo psíquico da realidade, enquanto nós temos o reflexo consciente de realidade. Ou seja, a gente tem uma consciência sobre o que é a realidade, sobre o que nos cerca. Então, nós vemos, ouvimos, sentimos, degustamos, tocamos o mundo de acordo com a história da nossa vida e da nossa cultura. Então, o que a gente percebe do mundo é algo que depende da nossa história, é algo que depende da nossa cultura. Então, a gente interage com o mundo não de forma totalmente independente, mas sim de acordo com os nossos valores, de acordo com as nossas histórias, com as nossas crenças, com os nossos sentimentos. Por exemplo, você pensa assim, Sérgio, o ser humano ele consegue ir à praia e ficar exposto ao sol horas e horas ali, saindo com a pele, inclusive, queimada, ardida, e ainda se sente bem com isso. Se você chegar no verão, principalmente no verão, você vai em Copacabana, você vê aquele gringo todo vermelho, todo ardido, exposto ao sol e feliz com isso. Um animal, não. O animal ele vai interagir com o mundo de uma forma muito direta. Aquilo é boa, ele repete, aquilo é ruim, ele não vai mais fazer. Se está queimando, ele sai. Ele vai sair do sol, vai procurar sombra. Se está frio, ele vai buscar o sol para se esquentar, porque é interessante para ele, mas ele não vai ficar exposto ao sol e se sentir bem com isso, todo queimado, por uma questão cultural, por uma questão social. A gente percebe a gente percebe as coisas do mundo de acordo com as experiências anteriores. E isso vai interagindo, inclusive, com as nossas experiências e vai compondo aquilo que a gente tem de experiências individuais e também, quando a gente soma isso tudo, com a experiência da humanidade. Né? Então, a gente vai interagindo com o ambiente, percebendo as coisas com valores. A gente não interage com o ambiente sem valores. A gente interage sempre com algum histórico, sempre com alguma relação afetiva, social sobre aquilo, por menor que seja. E a gente busca aproximar mentalmente o que vemos, que ouvimos, cheiramos com as experiências conhecidas. Então, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, alguém aí já consumiu, por exemplo, jamelão? Já comeram a fruta jamelão? Acredito que uma boa parte sim, talvez alguns não. Se eu pedir para você, descreva o que é o jamelão. Vai, Dani, descreve aí o que é o jamelão. Nossa, eu não faço ideia. Para mim deve ser parecido com uma jaca. Não sei mesmo. Alguém aí descreve melhor um jamelão? Com mais experiência? Google, né? É uma frutinha pequena, não é? Meio docinha. Fruta pequena, docinha, levemente adstringente, com uma cor avermelhada, roxeada, bem escura. Notem que na fala de vocês, várias vezes você faz ligação com alguma coisa. Parece tal coisa, tem uma cor mais intensa, menos intensa. Então, você está fazendo associações de acordo com as suas experiências de mundo. Por exemplo, imagina que você está num espaço e você se depara com algo totalmente novo, que você nunca viu nem nada parecido com aquilo. Por exemplo, os índios aqui na costa brasileira que vêm os portugueses chegando. Eles vão interagir com aquilo tentando associar com as experiências que eles têm, de acordo com as relações, com o conhecimento que ele tem daquilo.
Então, ele vai fazer uma interpretação daquilo de acordo também com a sua história, de acordo com os seus valores. Tem gente que nunca comeu, isso eu vejo muito nas aulas de técnica 1, nunca comeu língua. Só que já vem com uma série de preconceitos baseado nas suas experiências, baseado na sua história, baseado naquilo que ele acredita ser bom, ser ruim, ser nojento, não ser e tal. E aí vai lá e come língua. Quando ele come a língua, ele já tem uma tendência a dizer que aquilo ali não é bom. Por quê? Porque o sabor não é bom, porque não tem sódio o suficiente, porque não está estimulando as suas papilas gustativas de uma forma prazerosa para o seu cérebro? Não. Porque uma série de outras informações que vieram da sua história estão fazendo com que a sua interpretação daquilo seja ruim. Se você pega um pedaço de língua temperada, coccionada e tal, e dá para um gato, ele vai comer. Porque para ele aquilo dali é um pedaço de carne e não tem mais nenhuma outra explicação social, cultural ou tudo mais. Tem gente que só de ouvir eu falar em comer língua já deu uma certa... Sérgio, comer língua é meio nojento. Talvez para algumas pessoas só de ouvir falar em comer carne já tenha esse sentimento. Se eu chegar para um vegano e falar, eu comi uma língua que estava deliciosa, ele, baseado na sua experiência de vida, baseado nos seus sentimentos, na sua cultura, vai dizer que não é. E o interessante é que, conforme o tempo vai passando, né, as culturas, as histórias, as experiências individuais, elas vão moldando aquilo que a gente entende como nossa cultura social, como nosso todo. Tanto é que a gente vê esses processos acontecendo ao longo da história da humanidade. Quando muitas vezes aparece na nutrição, né, o padrão de beleza. Eu vejo isso muito em TCC. Os alunos colocando as imagens do que era belo na Grécia Antiga, o que era belo nos anos 80, o que era belo no início dos anos 2000, o que é belo hoje em dia. Que era considerado belo socialmente, por exemplo, no corpo de uma mulher ao longo de todas essas épocas. Os valores eles vão mudando ao longo do tempo. Se você pegar, por exemplo, um padrão de beleza atual e levar lá para a Grécia Antiga, para a Grécia eu não digo, mas talvez para um período próximo ali, a gente vai ter os homens falando, essa mulher não é bonita. Ela magra demais, forte, ela está doente. Agora, se você pega, por exemplo, aquele padrão de beleza lá do Dionísio, da mulher mais opulenta, com maior massa gorda, notoriamente pelas estátuas, pelas imagens, por essa retratação, e trouxer para os dias de hoje, talvez um grupo da população fale que aquilo não é interessante, não é atraente. Então, a forma como a gente vai construindo, né, os nossos valores, a nossa percepção do mundo, ela é influenciada pelo social, mas a gente também faz pequenas influências e ao longo do tempo, isso de maneira muito mais lenta, isso vai mudando. É muito mais fácil você mudar a maneira como você vê as coisas do que como a sociedade vê as coisas. Tanto é que a gente observa alguns movimentos valorizando o corpo, por exemplo, eu já estou falando de corpo feminino, né? Valorizando o corpo feminino da forma como ele é, sem tentar fazer com que esse corpo ele entre em determinados padrões, principalmente eurocêntricos, né? Só que isso faz parte de uma parcela da população. Ainda tem muita gente dentro da nossa sociedade valorizando o corpo feminino de uma outra forma. E existe uma tendência de mudança? Existe. Talvez para um lado, talvez para o outro, mas estático nunca será. A maneira como a gente interage ela é tão dinâmica, ela é tão intensa que não pode ser estático. E a maneira como a gente se comporta está ligada à maneira como a gente percebe o mundo. A maneira como a gente socialmente aprendeu a valorizar determinada coisa e a desvalorizar outra coisa. Não que isso esteja estático, mas que isso influencia a maneira como a gente se comporta. Voltando para o exemplo da carne.
a maneira como eu fui criado é diferente da maneira como eu crio meus filhos. Passei por uma situação há um tempo atrás que foi bem interessante. Estava o Bernardo e a Laila é filha da Jéssica, e o Bernardo, meu filho, né? E a gente tem uma filha em comum, que é a Marina. Na época, a Marina não existia, estávamos num restaurante, estávamos os dois sentados conversando, né? E estávamos nós quatro, a gente conversava e tal, as crianças conversando de um lado. Então, e aí, de repente, quando eu vejo, estão os dois com cara de sofrimento, com cara de tristeza, igual a cara com aquele olho mareado, cheio, quase chorando e tal. E o que foi, gente? A vaquinha morreu para poder estar aqui no prato para a gente, porque chegou a carne estava bonita e tal. E aí os dois tristes com aquilo. Se fosse na época do meu pai, se eu chegasse quando criança, na época ele tinha 7 anos, 8 anos, né? Se eu chegasse com os 7, 8 anos e ficasse chorando de frente para a carne e meu pai visse isso, vai falar, Sérgio, para de frescura e come essa carne. Por quê? A maneira como ele entendia o mundo naquele momento, né, de acordo com todos os seus valores, faria com que ele tivesse esse determinado comportamento. É claro que ele poderia ter um outro comportamento naquele momento, sim. Mas a tendência pela construção dos nossos valores sociais seria desse comportamento. O meu comportamento, que provavelmente vocês devem estar se perguntando qual foi, eu falei, gente, eu entendo que se vocês quiserem ser vegetarianos, se vocês não quiserem comer mais carne, tudo bem e tal. Sendo que esse pedaço em si, ele já passou por todo o processo. Então, a gente pode valorizar esse pedaço de carne e consumi-lo agora. E para um futuro, vocês podem não consumir mais carne, que a tendência vai ser uma menor produção de animais em cativeiro e tudo mais, e todos aqueles pensamentos. E aí eles, naquele momento, decidiram não comer, então a gente acabou comendo mais carne do que deveria. E depois eles resolveram comer menos carne. Aí vocês vão se perguntar, Sérgio, ele é vegetariano hoje em dia? Não. Ele come carne e tal, mas ele tem essa sensibilidade maior. Eu diria que se chegar na adolescência e tiver um empurrãozinho, ele vira vegetariano. Às vezes é uma escolha dele. E o meu papel naquele momento, de acordo com aquilo que hoje eu considero como uma atitude correta e baseada em todas essas experiências que eu trago da humanidade e também da minha experiência de vida familiar, foi ter esse determinado comportamento por eu acreditar que isso é certo para aquela situação. E isso acontece o tempo todo na nossa sociedade. Daqui a, sei lá, daqui a 30 anos, talvez eu me depare novamente com essa situação com os meus netos. E aí, o meu comportamento provavelmente será diferente, porque as minhas experiências pessoais combinadas com toda a experiência acumulada da sociedade que chegou até mim, vai ser diferente. E aí talvez eu chegue e fale o seguinte, não, realmente, vocês não devem estar comendo, esse prato nem era para vir aqui para essa mesa, hoje somos todos veganos, não era para estar assim. Ou talvez o contrário, talvez daqui a 30, 40 anos a situação esteja uma outra forma. Talvez o meu comportamento frente a uma situação como essa seja totalmente diferente num outro sentido. Não dá para a gente prever, mas é fato que não será igual ao que foi. Então, a gente tem a memória como um processo biológico com os seus limites, né? A memória ela também é um processo social, cultural e histórico. A gente tem a lembrança de fatos ligados a uma série de questões que não são necessariamente aquilo que a gente vivenciou. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, por exemplo, qual é a sua memória mais antiga? Qual é a sua memória mais antiga? E aí, alguém quer contar para a gente qual é a sua memória mais antiga? Quer contar, Camila? Sua memória mais antiga? Talvez a sua memória mais antiga
nem sejam de fato uma memória sua. Às vezes a gente escuta tantas histórias sobre a gente, sobre coisas que aconteceram, né, que a gente nem tem de fato essa memória, mas a gente acredita que essa memória é nossa por base em tudo aquilo que a gente recebeu de informação, né? Mas se vocês me perguntarem, Sérgio, o que é memória? Se a gente for pensar na parte fisiológica da coisa, existem dois tipos de memória: memória de trabalho, né, que é uma memória de poucos segundos ou minutos, né, aquela necessária para a gente guardar um número de telefone, lembrar ali como que eu conecto alguma coisa, mas que depois de um tempo, se eu não reforçar aquela memória, ela vai se perder. Tem a memória de curta duração, que dura algumas horas. Talvez boa parte da aula, das coisas que eu estou contando para vocês, vocês vão perder ao longo de algum tempo. Algumas pessoas não vão lembrar mais, outras pessoas vão lembrar só depois de algumas horas. E existe a memória de longa duração, que é uma memória que depende de fatores de caráter fisiológicos e emocionais, ou seja, você precisa dormir bem, você precisa ter também uma associação emocional interessante para que essa memória fique. E, normalmente, a associação a algo muito relevante, né, ajuda na formação das memórias de longa duração. Ou, por exemplo, um caminho repetido muitas vezes é memorizado. Já um fato que está associado a um evento que seja muito traumático, ele também é memorizado. Então, o nosso cérebro ele é muito legal por isso. E, assim, isso não tem nada a ver com psicanálise que a gente estava vendo antes, né? Se você repete muito uma ação, você decora aquilo dali. Você vai para a memória de longa duração. Se você faz aquilo uma vez e aquilo gera uma repercussão muito ruim, a tendência é que você não se esqueça do que aconteceu. Isso é muito clássico, por exemplo, com animais ou com crianças. A criança vai lá, coloca o dedo no ferro quente, aquilo queima a mão dela e ela passa a ter uma memória de que aquilo dali provoca dor, então não vou mais mexer naquilo. A memória associada a eventos ruins é muito mais fácil de se tornar uma memória de longa duração do que um evento bom. Isso está ligado à evolução da nossa espécie. Era muito mais importante o ser humano que estava caminhando, se deslocando pelo ambiente, lembrar de uma fruta que quase o matou, que fez com que ele ficasse com cólica, com dores, com coceira ou com alguma coisa ruim, né, do que ele lembrar de alguma coisa que fosse muito boa para ele. Se fosse extremamente boa, ele provavelmente lembraria, mas o evento ruim ele é muito mais fácil de se associar a uma memória e fazer com que essa memória permaneça. Outra questão é aquilo que ele vai repetindo várias e várias vezes. Se todos os dias ele come aquele determinado fruto, ele vai lembrar que aquele determinado fruto é um fruto bom e não vai esquecer mais dele. Outro tipo de memória é a memória sensorial, que é o registro de um sentido, né? Então, por exemplo, você consegue ver uma página após fechar os olhos, ou lembrar de uma sensação de toque. Isso acontece, por exemplo, lá na adolescência. Lá na adolescência você está lá tá com aquele crush, e aí a crush toca na sua pele e você fica com aquela lembrança da sensação de um simples toque lá na sua pele, né? Isso é a sua memória sensorial, né? Bom, então a gente já entendeu mais ou menos como que a gente observa, percebe o mundo. E a gente percebe o mundo de uma forma diferente dos animais, e a gente tem a nossa memória trabalhando de diferentes maneiras do ponto de vista neurológico, fisiológico. Com base um pouco em tudo isso, né, vem o behaviorismo. O que é o behaviorismo? Né? Dentro do behaviorismo, acredita-se que o comportamento ele é mutável, ou seja, você pode modificar o seu comportamento.
ele rompe totalmente com a questão que a gente estava vendo antes da psicanálise, de que existe um inconsciente, que os seus desejos eles vêm do inconsciente. Não, o behaviorismo não tem isso. O behaviorismo, a questão é simples. Você tem um comportamento, esse comportamento ele pode ser reforçado ou inibido. A vida mental ela se manifesta por meio de atos, gestos, palavras, expressões, realizações, atitudes ou qualquer reação a um estímulo do ambiente. Se está calor, você transpira. Se está calor, você transpira. Se está calor, você transpira. Se está calor, você busca uma forma de mudar o ambiente para que você não mais transpire. E aí você aprende que se está calor, você liga o ventilador e o calor para. O ar-condicionado, que seja. Isso a minha filha com 1 ano já entendeu. Ela vai lá, pega o controle do ventilador, vai lá e aí liga o ventilador e fica embaixo do vento e para ela tá bom assim. E quando ela tá com calor, ela aperta o botão liga o ventilador e o ventilador faz com que ela fique sem o calor. Esse é o princípio do behaviorismo, né? Em que a maneira como a gente fala, a maneira como a gente vive, a maneira como a gente se comporta é resultado de algum estímulo que a gente recebeu e que a gente vai devolver com um determinado comportamento. Pode ser, inclusive, um comportamento de não fazer nada. Mas a gente vai se comportar de acordo com a maneira como a gente interage com o ambiente. E esse comportamento ele é não só modificável, né? E esse comportamento ele pode ser inato, que é aquilo que a Dani estava perguntando antes sobre, por exemplo, fome. A fome é um comportamento inato, comer é um comportamento inato, ou seja, passam algumas horas sem se alimentar, sua glicemia diminui e você vai responder ao ambiente carente de alimentos com aquelas sensações, com aquelas respostas fisiológicas que caracterizam a fome, como peristalse aumentada no estômago, salivação, uma leve cefaleia, um aumento na irritabilidade e ter a resposta, o comportamento, que é buscar alimento, comer, né? E tem um comportamento um pouco mais sofisticado, que ele chama de comportamento operante, é um comportamento em que ele é adquirido. Por exemplo, está muito ligado à infância também, né? Porque é quando onde a gente começa a aprender determinados comportamentos e as suas respostas, né? O resultado desses comportamentos, né? Então, se eu pensar no comportamento de uma criança que está lá na escola, se ela, por exemplo, ficar falando enquanto a professora fala, ela é repreendida. Se ela ficar falando enquanto a professora fala, ela é repreendida. Isso no modelo da escola tradicional, tá? Se ela ficar falando enquanto a professora fala, ela é repreendida. Ela começa a entender que se a professora está falando, é melhor ela ficar calada para ela não ser repreendida. Isso não é uma resposta inata, isso é uma resposta, isso é um comportamento aprendido. Aprendido por quê? Porque ela aprendeu por experiência, no caso pessoal, ou observando a experiência de uma outra criança, né? Ela aprende que se ela fizer determinada coisa, ela vai ter uma punição e para ela não ter punição é melhor ela não fazer aquilo. Esse é um comportamento operante. Esses modelos de comportamento, eles vêm do reflexo condicionado do modelo de Pavlov. Fala, Dani. É só para pegar o exemplo do inoperante, por exemplo. Então, a pessoa tem fome. Aquilo é inato, ela vai comer. Se ela decide, por exemplo, não comer, o indivíduo está fazendo um jejum intermitente ou quer perder peso, aí se ele resolve não comer com a fome, aí passa a ser um comportamento operante, certo? Certo. Por quê? Porque ele está indo de encontro a uma resposta totalmente natural da fome, que é comer. Se sua glicemia diminui por qualquer motivo que seja, você passa a ter fome por conta de toda a circuitaria hipotalâmica que vai determinar esse conjunto de sintomas que é a fome. Então, notem que eu não estou falando de algo que está surgindo no inconsciente. Eu estou falando de algo que está surgindo
como uma resposta dos sinais metabólicos da baixa de oferta e do estoque de nutrientes. E aí ele tem a fome. Agora, o comportamento que não é, que o seu exemplo é muito bom, né? A pessoa ela decide que não vai se alimentar mesmo tendo fome. Ela está decidindo, e então esse comportamento que ela está seguindo, ela está indo no sentido contrário ao inato. O inato seria ela comer, estou com fome, eu como. Agora, você chega com fome em casa, eu não vou levar nem para um caso de transtorno, né? Mas uma situação usual. Você chega em casa, depois de um dia de trabalho, aí de faculdade, de uma série de atividades, aí você chega em casa, aí tem lá o pão que sobrou do café da manhã, e aí você olha para aquele pão assim, você fala assim, eu estou com fome, mas não vou comer esse pão, não. Vou buscar uma outra coisa. O comportamento inato seria, olhei o alimento, estou com fome, como. Simples assim. O comportamento inato está muito associado ao comportamento animal. Né? Faço isso porque sinto isso, porque desejo isso do ponto de vista não subjetivo da psicanálise, mas sim do ponto de vista objetivo ali da neurofisiologia. Então, no caso, por exemplo, de uma pessoa ter compulsão alimentar, apesar de ser um comportamento que não é inato, ele também pode ser inato, apesar de ser patológico ou não? O quadro de uma compulsão alimentar. O inato seria o comportamento de começar a se alimentar, porque se ele está com fome e ele começa a se alimentar, essa é uma relação inata. Né? Você tem fome pelos sinais metabólicos, bioquímicos da fome. O seu hipotálamo ele percebe esses sinais e te leva a ter o comportamento de comer. Comer te reverte, modifica o seu cenário bioquímico, sua glicemia, seu pool de aminoácidos, o metabolismo hepático, e esses sinais que antes estavam favorecendo a fome, agora vão te favorecer a saciedade. Ponto. O esperado pelo comportamento inato seria parar de comer. A pessoa ela opta por continuar comendo. Aí já não é mais algo inato, porque o inato seria uma resposta praticamente computacional, binária. Tenho fome, como, comecei a comer, não tenho mais fome, paro de comer. Continuo comendo mesmo não tendo os sinais metabólicos, fisiológicos, neurofisiológicos de fome. Isso não é mais um comportamento inato. Tanto é que a gente, para você não ter muita dúvida, é só você jogar esses comportamentos para algum animal. Né? Classicamente, o animal ele come o quanto que ele precisa naquele momento, depois ele não come mais. Você pega, por exemplo, lá o leão, os leões e tal, caçam um gnu, eles vão se alimentar, mas eles não vão comer por completo aquela carcaça. Vai ficar carne, vai ficar ossos, vai ficar um monte de coisa ali, porque eles já estão satisfeitos, eles não vão mais comer. Tanto é que aí depois vem abutres, urubus e tal, e vão lá e vão comer a carniça, hiena e tudo mais. E o leão não vai fazer nada, porque ele não tem o sentimento de posse sobre aquilo, ele utilizou daquilo de forma inata. Ele estava com fome, pegou aquele animal, comeu o quanto que ele precisava naquele momento e acabou. Né? Então, esse é um comportamento inato. Aí, o que a gente vê, por exemplo, uma pessoa comendo mais do que deveria, já é um comportamento operante, e a gente vai entender melhor esse comportamento operante depois que a gente falar de Pavlov. Tá? Porque aí, com Pavlov, eu vou deixar bem claro o que é o comportamento inato e como que isso pode ser associado, como a gente pode começar a fazer esse condicionamento, e aí depois eu mostro o comportamento operante. Então, o modelo de Pavlov era o seguinte: Pavlov ele era um fisiologista que estava estudando produção de saliva nos cachorros. E aí, o que aconteceu? Ele estava tentando medir a quantidade de salivação do cachorro com base no alimento que era oferecido. Então, oferecia o alimento, e aí a gente vê aqui na imagem, né,
um esquema de como era feito para medir ali a salivação do cachorro. Acidentalmente, foi observado o seguinte, que antes de oferecer o alimento, acendia-se a luz, o cachorro já estava, por repetição, condicionado de que acendia a luz, ele receberia alimento, quando ele recebe alimento, ele come e tudo mais. Então, ele já antevia que ia receber alimento pelo acionamento da luz. Então, ele começava a salivar antes de receber o alimento, antes de cheirar o alimento, antes de olhar o alimento. Só por ter a luz acesa que, por conta da experiência pregressa dele, isso antevia o recebimento do alimento. Então, o Pavlov, que começa estudando produção de saliva, ele ele observa isso acidentalmente e começa a estudar o reflexo condicionado, o comportamento condicionado. E daí surgem uma série de trabalhos que vão evoluindo até chegar nos trabalhos do Skinner de condicionamento operante. Então, a base do reflexo condicionado de Pavlov é o seguinte: tem uma coisa acontecendo, eu coloco um outro evento que não tem nada a ver, ligado, quando eu vejo esses dois fatos, eles estão associados. Acendo a luz, dou a comida. No outro dia, acendo a luz, dou a comida. Acendo a luz, dou a comida. De tanto repetir isso daqui, vai chegar um momento em que o animal, ao acender a luz, ele já sabe, já tem toda a resposta fisiológica igualzinho como se ele tivesse recebido a comida. Porque já existe essa associação entre esses dois eventos e ele está condicionado. Isso acontece em vários momentos. Por exemplo, você está lá na escola e você ouve o sino tocar. O sino do recreio. Ouviu o sino do recreio, as crianças já... recreio, recreio, recreio. E aí, vamos supor que essa criança está num outro ambiente que não é a escola dele. Né? Ele está, por exemplo, andando na rua, passa um carro daqueles de propaganda, toca exatamente o mesmo sino, o mesmo sinal sonoro que tem na escola dele. Na hora, ele já tem uma série de respostas ligadas a se preparar para o recreio, mas ele nem está no recreio, ele nem na escola está. Então, esse é o... Isso aí... Desculpa, falar. Professor. Isso daí é o que a gente pode chamar de gatilho? São os gatilhos? Sim, isso, os gatilhos. O que é o gatilho? O gatilho é o que vai eliciar o comportamento. Tá? A gente pode associar esse gatilho ao estímulo. Então, o que faz ele salivar é a comida, mas a luz ela está ligada sempre junto com o oferecer a comida. Então, quando liga aquela determinada luz, ele já tem o gatilho, que assim a gente pode dizer, de que ele vai se alimentar e ele tem as respostas fisiológicas. Existem uma série de mudanças de comportamento que são baseadas nesse modelo. Então, por exemplo, você acaba de comer, acaba de fazer uma grande refeição, come a sobremesa. Sempre foi assim na sua vida. Fez a grande refeição, vem o doce depois. Fez a grande refeição, vem o doce depois. Fez a grande refeição, vem o doce depois. Fazer uma grande refeição é o fato que vai te levar a esperar o alimento doce extremamente palatável depois. Toda vez que você fizer uma grande refeição, você vai esperar o alimento doce depois. Então, o que acontece numa situação como essa? Você não quer mais comer sobremesa, mas você continua fazendo a grande refeição, então você vai continuar com aquele condicionamento que foi durante décadas ocorrendo ainda. Aí você fala assim, Sérgio, mas tem como mudar? Tem. Não estou falando que é fácil, mas tem. Tá? E para isso a gente precisa entender um pouco do condicionamento operante, tá? Que é o que eu vou mostrar, que é o que eu estou mostrando aqui nesse slide. Tá?
Condicionamento operante diz o seguinte: você tem um estímulo, esse estímulo vai gerar uma resposta, e essa resposta vai gerar uma consequência. Para qualquer coisa. Estímulo, você estava dirigindo, tomou uma fechada, vai te gerar uma resposta. Essa sua resposta vai gerar uma consequência. Conforme aquilo vai se repetindo, você pode ficar condicionado a um determinado comportamento. Não estou falando que esse comportamento está certo ou errado, eu estou falando que essa é a estrutura para o condicionamento operante. Esse reforço, essa resposta, esse comportamento, melhor dizendo, ele pode ser reforçado ou ele pode ser inibido. Ele pode ser inibido por uma punição. Isso você vê muito no adestramento de animais. Você tá em casa, você não quer que seu cachorro suba no sofá. O cachorro subiu no sofá, você vai lá e bate no cachorro. Isso é uma punição positiva. Para não fazer muita confusão, eu vou explicar tudo com calma. Tá? Então, o cachorro subiu no sofá, você bateu no cachorro, é uma punição positiva. Ou seja, você puniu ele positivo. Você adicionou um evento que provocou dor nele. Então, você fez uma punição positiva. Não positivo no sentido de ter sido bom para o cachorro, no sentido de que você adicionou uma ação que gerou nele algo que foi dor. Poderia ser uma punição negativa. Punição negativa é quando você tira algo que é bom para ele. Vou dar um outro exemplo. A criança, por mais que você tenha falado para ela, ó, sinal fechou, a gente vai atravessar juntos. Me dá a mão e a gente atravessa. O sinal fechou, ela não te deu a mão, saiu correndo. Aí você chega lá e fala para ela, olha só, por que você atravessou a rua sem me dar a mão, eu não vou te dar o doce que estava combinado ali. Então, eu estou punindo ele, tirando algo que é bom para ele. E aí ele vai atravessar a rua no outro dia, buscando na escola, ele atravessa a rua de novo sem te dar a mão, e aí de novo você tira aquele doce dele. Punição negativa. Vai chegar um momento que ele vai pensar, opa, se eu não der a mão para ela, ela vai me tirar o doce, então eu vou dar a mão para ela. Então você pode reforçar comportamentos ou punir comportamentos. O reforço do comportamento é quando o comportamento ele é adequado, de acordo com o seu critério de julgamento. Então, a criança atravessou a rua de mão dada com você da forma como você espera. Aí você pode, por exemplo, fazer um carinho nela, dar um abraço, fazer um chamego e tal. Você está dando algo que para ela é prazeroso, então você está reforçando ali positivamente, você está dando algo. Você pode fazer um reforço negativo. Como é que é o reforço negativo? Ele atravessou a rua adequadamente da forma como você estava esperando, dando a mão e tudo mais. Chegou lá do outro lado. O que você pode fazer? Você pode chegar e falar assim, ó, já que você atravessou a rua bem, então, ó, deixa que eu carrego a sua mochila. Você tirou algo que estava incomodando ele. Por quê? Porque ele agiu de forma positiva antes. Então, existem 4 possibilidades. O comportamento ele pode ser reforçado positivamente, porque você dá algo, faz algo pela pessoa, dá um estímulo positivo para a pessoa, dá um estímulo bom para a pessoa. Você pode reforçar esse comportamento porque você tira algo que estava incomodando, que estava causando dor, desconforto, que é o caso, por exemplo, da mochila. Eu vou lá, tiro a mochila dele e eu carrego a mochila. Você pode inibir um comportamento através de uma punição. Punição positiva é quando você vai lá e faz algo que lhe gera dor, por exemplo, ou que lhe gera um constrangimento, ou que lhe gera algo negativo. Tá? Essa punição não precisa ser física. Tá? Você pode chegar do outro lado da rua, gritar com essa criança passar por um constrangimento. E aí ela se sente mal com o grito que você deu com ela. Então, uma punição positiva. Você fez algo que
para ela foi ruim. Ou ela pode ser uma punição negativa, que é o caso do doce. A criança não atravessou a rua da maneira como você esperava, você chega e fala assim, ó, me dá aquele pirulito lá. Aí você vai lá e pega o doce dessa criança, você está punindo ela, tirando algo. Aí vocês vão me perguntar assim, Sérgio, qual é o mais eficiente? O mais eficiente a longo prazo são os reforços e não as punições. Tem uma série de estudos do Skinner com isso, principalmente com crianças, né? E ele observou que as punições elas podem até ser mais rápidas assim, para o aprendizado, mas elas são são menos eficientes a longo prazo. Por quê? Existe um processo que é a sensibilização. Se você todo dia beliscar alguém, vai chegar um momento que aquele belisco nem vai fazer tanta diferença, nem vai causar tanta dor assim. E aí passa a não ser uma punição com a mesma intensidade que era antes, o mesmo belisco, para a pessoa, ou seja, a interpretação dela. Então aquilo ali vai parar de ter efeito. Agora, se você, por exemplo, faz aquilo que eu disse antes, do reforço positivo, que bom que você atravessou a rua bem e tal, me dá um abraço aqui, toma um cafuné, ou coisas desse tipo. A tendência é que ele continue buscando um determinado comportamento para ter aquele benefício, né? E normalmente de forma crescente, né? Então, os reforços eles funcionam melhor a longo prazo do que as punições. Sei que já são 10h04, então eu não vou seguir para o próximo tópico. Vou aprofundar um pouquinho mais esse, vou trazer para a nutrição. Então, você tem um paciente. Esse paciente não seguiu a dieta. Ele chega para você e fala assim, doutora, não comi aquele café da manhã que você pediu com a panqueca integral, com quinoa. Não comi. Nesse momento, você pode colocar uma punição ou você pode fazer um reforço. O reforço seria valorizar um comportamento que ele teve, que foi um comportamento que você julga como correto. E, ao valorizar aquele determinado comportamento, né, com um reforço, que pode ser positivo ou negativo, né, a tendência a longo prazo é que ele busque um comportamento que vai trazer para ele as consequências positivas. Então, eu não estou falando que essa é a forma mais correta de agir, mas estou falando que é uma forma. Uma das maneiras, como a gente estava falando antes da psicanálise, eu estou falando agora do behaviorismo de Skinner. Então, a gente pode repetir um determinado elogio. É engraçado que o reforço positivo ele pode ser algo extremamente simples, pode ser um elogio, pode ser um sorriso, pode ser uma fala motivadora, pode ser até que bom, já que você fez direito, então tá aqui, ó. Toma aqui esse folder que normalmente eu só dou para os pacientes que fazem as coisas direitinho e tal, que tem um comportamento ótimo como o seu. Aí vai lá e dá o folder para o paciente. É um pedaço de papel impresso. Estou julgando a qualidade do que está escrito ali. Mas aquilo dali vai fazer com que ele se sinta bem, fazendo com que ele se sinta bem. A tendência, falo de tendência, né? A probabilidade é que ele repita o comportamento que ele teve antes para ter de novo a consequência positiva. A indústria do marketing utiliza bastante disso. Ela faz você achar que está recebendo algo super bom, super legal por você ter feito algo e a tendência é que você repita aquilo dali. Às vezes é só uma fala, uma sensação que é muito simples. Por exemplo, você vê propaganda de pasta de dente. O sujeito escova o dente e fica com aquela sensação
prazerosa, de boca limpa e tal. A indústria do marketing está criando essa consequência para um comportamento que você teve, esperando que você faça uma associação daquela sensação mentolada na boca com um comercial e se sinta bem por isso. Alguns reforços são mais importantes ou menos, dependendo da intensidade e tal, e dependendo da maneira como a pessoa interpreta aquilo dali. Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas? Então, eu não vou seguir para o próximo tema, o próximo tópico, né? Para conseguir caminhar bastante, seria a aprendizagem social, que é quando a gente pega esse comportamento do Skinner que eu estou falando e coloca de forma interativa socialmente, né? E aí depois a gente vai falar sobre habituação, vamos falar sobre terapia cognitiva, comportamental cognitiva, né? E aí a social cognitiva também, e a gente vai finalizar, tá? Dúvidas de hoje? Perguntas? Lembrando que tudo aquilo que eu falei para vocês hoje é bem a superfície, é bem os princípios norteadores de cada linha de entendimento do comportamento humano dentro da psicologia. Inclusive, tem coisas ali que são da filosofia também, que a gente conversou hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que ao longo da semana vocês observem o seu comportamento, dos mais simples aos mais complexos, tá? Dos mais simples, desde a forma como você amarra o cadastro, o que você escolhe para comer, a forma como você se alimenta, o tempo que você usa se alimentando, mas também a forma como você se relaciona com as pessoas, determinados comportamentos que você tem com o mundo. Tá? Tenta entender por que você está fazendo as coisas da maneira como você está fazendo. Será que a psicanálise explica melhor os seus comportamentos? Ou será que o behaviorismo lá do comportamento condicionado, operante, explica melhor aquilo que você está fazendo? Ou será que tem a ver com a questão social? Será que eu estou agindo de acordo com o que a sociedade espera, de acordo com os valores que foram transmitidos para mim, a mim, pela minha família, pelos meus amigos, pela minha ambiência, né? Que aí na próxima aula eu começo perguntando sobre isso, para a gente poder contextualizar melhor e trazer isso para a realidade de vocês. Tudo bem? Dúvidas, galera? Perguntas? Muito bem, professor, obrigado. Eu não estava na primeira aula, né? Eu vi que você deve ter falado um pouco sobre trabalho e tudo mais, mas acho que mais para frente você vai repetir, certo? Sim. Até quando acabar as questões das equivalências, tem muita gente ainda que ainda vai entrar na disciplina. Então, depois eu vou voltar a explicar e dividir vocês entre os grupos. Tá? Lembrando que o link para a aula é sempre o mesmo. Tá? Nossa aula semana que vem começa às 7h30 da manhã, tá? Com o mesmo link, vai ser sempre o mesmo link. E tem lá no Canvas o link para o grupo do WhatsApp também. Aqueles que não estão no grupo do WhatsApp, entrem lá. Tá? É um grupo do WhatsApp único, manhã e noite, né? Facilita a minha vida, já tem muito grupo, muita mensagem no WhatsApp aí, isso vai facilitar a minha vida e também acaba que facilita a vida de vocês também, porque o material vai estar todo ali junto. Tá? Falar nisso, eu vou até colocar o material da aula lá no grupo do WhatsApp para vocês. Ok? Só que o link da manhã é diferente do da noite, né, professor? Não, é o mesmo link. É o mesmo link? Ah, beleza. É o mesmo link para amanhã, o mesmo link para a noite. Professor, Sim. bom dia. Eu posso falar com você depois que acabar